Bom pessoal, olá, mais uma vez nós estamos aqui para resolver uma das questões da apostila da matéria de circuitos elétricos do curso técnico em mecatrônica da instituição Senai Sematec com o professor Eduardo Andrade, ok? Nós vamos resolver a questão 5.37, como vocês estão vendo aqui. O enunciado da questão pede que a gente ache qual é a corrente que passa em cima desse resistor de 2 kΩ, ok? Então, antes de nós começarmos a fazer, nós analisamos a questão e vimos qual é o melhor método para se resolver. Nesse caso aqui, o melhor método para resolver, para achar a corrente em cima desse resistor, foi utilizando o método de malhas, ok? Porque aqui embaixo nós já temos uma corrente circulando, ó, nessa malha. Nessa outra malha aqui nós temos outra corrente circulando. A única malha que está sem corrente é essa aqui, que nós precisamos saber para achar a corrente aqui em cima, ok? Então vamos começar. Como diz o método de malha, nós temos que dar sentido à nossa corrente, a nossa malha no caso, que é essa aqui que está sem uma corrente. Nós temos que dar sentido a essa corrente, polarizar os seus resistores e em seguida armar a equação para achar o valor da corrente, certo? Então vamos lá, vamos começar executando o resultado para ver como é que vai ficar, ok? Então vamos lá, aqui nós temos o mesmo circuito, só que desenhado redimensionado, certo? Bem maior, para a gente poder visualizar melhor. Então vamos lá, utilizando o método das malhas, o que é que nós temos que fazer? Primeiro nós temos que identificar as malhas. Vocês sabem que aqui nós temos uma malha, aqui nós temos outra malha, ó, e desse outro lado aqui ó, nós temos outra malha. Então nós temos 3 malhas. Então nós vamos identificar para facilitar o nosso entendimento, certo? Como manda o método das malhas, essa malha aqui nós vamos chamar de malha I1, certo? Essa outra malha aqui nós vamos chamar de malha I2 e essa outra malha nós vamos chamar de malha I3, certo? Sendo que toda vez que nós nos referimos à corrente I1, I2 ou I3, nós vamos estar nos referindo ao valor da corrente que circula por essa malha, ok? Então, primeiro, nós temos que dar sentido a essa corrente, lembrando que essa corrente aqui em cima ela não tem sentido. Você que vai resolver, você vai ver a melhor forma, qual o melhor sentido para ela. Nesse caso, nós vamos utilizar o sentido horário, certo? Depois de dar sentido a essa corrente, você vai polarizar os resistores, ó. Polarizar os resistores, sabendo que o lado que a corrente entra é positivo e o lado que a corrente sai negativo, ó. O lado que a corrente entra positivo, sai, vai ser negativo. A corrente entra positivo, sai negativo, certo? E aí nós temos que polarizar os resistores. Só que esse resistor aqui e esse que é o qual nós queremos achar a corrente, ele está na interseção entre esse resistor aqui, ele está na interseção entre a malha I1 e a malha I3, certo? Então a corrente que vai passar por essa malha aqui, ó, ela vai quando chegar nesse resistor, ela vai bater tanto na malha I1 quanto na malha I3. Quando nós formos armar a nossa equação, nós vamos ver isso na prática, certo? Então vamos lá. Depois de ter armado isso aqui, depois de ter simulado uma corrente imaginária circulando por esse resistor, de ter polarizado, vamos então voltar a simular uma corrente imaginária. Vamos dizer que a nossa corrente saia daqui, desse ponto aqui, ó. A corrente sai daqui, então ela entra positivo e passa por esse resistor R2, qual é o valor dele? 1 kΩ na malha I1. Então nós vamos botar isso aqui embaixo, ó. 1 kΩ na malha I1, certo? Então a nossa corrente ela continua circulando, ó. Vem, chega aqui, ela desce, vem para cá de novo, ó. Ela entra em positivo. Então nosso sinal aqui depois vai ser, ó, positivo. Passa por esse resistor R3, qual é o valor R3? 2 kΩ em I1. Então nós vemos aqui embaixo e botamos 2 kΩ I1, como vocês estão vendo. Mas como eu falei a vocês, esse resistor está na interseção entre a malha I1 e I3. Então a corrente também passa por a malha I3. Então nós vemos aqui embaixo também botando, só que agora a corrente bate no sinal negativo. Então vamos aqui, botamos o menos,
menos o valor do resistor 2 kΩ, só que agora I3, certo? E em seguida nossa corrente continua circulando, vem, vindo, chega aqui nesse resistor, o R1, ela passa por esse resistor de 1 kΩ na malha I1, certo? Então a gente vem aqui embaixo, ó, bota o valor do resistor e qual a malha que ela está passando, que é o I1. Só que ele também está na interseção entre duas malhas. Então a corrente também bate pela malha I2. Então a corrente vem aqui, ó, pega, só que agora no negativo, ó, e também passa pela corrente 2. Então a gente vem aqui embaixo e bota o valor negativo menos o valor do resistor 1 kΩ vezes a corrente I2 e iguala tudo isso aí a zero, ok? Lembrando que nós queremos saber qual é a corrente em cima desse resistor aqui, ó, de 2 kΩ. Então o que é que a gente tem que fazer? Nós queremos saber qual é a corrente que circula nessa malha I1, certo? Então nós vamos pegar tudo que tem 1 aqui e vamos grifar de vermelho para nós somarmos ou subtrairmos considerando sinal. Então nesse nosso caso aqui a gente vai só somar, ó. Tudo que tem 1 está grifado de vermelho. Então a soma disso aqui, ó, vai dar 4 kΩ I1, certo? Que é a corrente que nós queremos saber. Já o outro, ele está dizendo que é 2 kΩ I3. Lembra que eu falei a vocês que sempre que nós nos referimos a I1, I2 ou I3 seria o valor da corrente? Então, qual é o valor da corrente I3? 2 mA, não é isso? Então, vai ser 2 kΩ vezes a corrente 3. Qual é a corrente 3? 2 mA. Como a gente botou aqui, ó. 2 kΩ vezes 2 mA. Menos, que esse aqui a gente já somou, passa para o próximo, ó, menos 1 kΩ vezes a corrente 2. Qual o valor da corrente 2? 4 mA. Então vai ser, ó, 1 kΩ vezes 4 mA. E aí você vai efetuar na sua calculadora aí essa multiplicação. Efetuando essa multiplicação, você vai achar o resultado de menos 8. Você vai somar ou subtrair tudo que não tem uma incógnita. E aí você vai achar o resultado de menos 8. Passa para o outro lado da igualdade, você vai ficar com o resultado de 8. Então você vai ter 4 kΩ I1 vai ser igual a 8. Já que nós queremos saber o valor da corrente I1, nós vamos deixar I1 aqui, vamos isolar I1, vai ser igual a 8 sobre o kΩ. O 4 kΩ estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 8 sobre 4 kΩ. Nós vamos achar a corrente de 2 mA. Então, a corrente D positiva é sinal de que o sentido do nosso circuito que nós escolhemos estava correto, certo? Então, nós temos nessa malha aqui I1 uma corrente de 2 mA circulando nesse sentido, ó, no sentido horário. Ó. A corrente não sai dessa malha aqui, ela fica sempre assim, ó, sempre desse jeito. Então, nós temos uma corrente de 2 mA circulando em I1, certo? Então, já que nós sabemos qual é a corrente que circula em I1 e nós queremos saber a corrente que passa por esse resistor de 2 kΩ, é simples. Se nós temos uma corrente de 2 mA para cá e uma corrente de 2 mA para lá, então o nosso resultante, a nossa corrente vai ser a subtração de uma corrente pela outra, não é isso? Porque o nosso resistor de 2 kΩ ele está na interseção entre I1 e I2. Então vai ser a corrente que passa em I3 menos a corrente que passa em I1, porque elas estão em sentidos opostos, certo? Então o que é que a gente vai fazer? O valor da corrente 1 é 2 mA, o valor da corrente 3 também é 2 mA. Então um menos o outro, a nossa corrente total nesse resistor de 2 kΩ vai ser de 0 A. Então a gente não vai ter corrente passando por esse resistor aqui, justamente porque a corrente que passa em I1 é a mesma corrente que passa em I3 e essas correntes são opostas, ok? Então aí está o nosso resultado. Qualquer coisa é só dar uma voltada no vídeo aí que a gente consegue tirar qualquer outra dúvida que tenha, ok? Espero que tenhamos ajudado.